Fala, turma! Hoje o Papo de Amigos é bem especial. É com amigo de verdade e eu falo que quando é com amigo, esse papo rende muito. Luiz, obrigado por vir bater esse papo com a galera. A gente vai falar muito desse livro aqui, mas primeiro queria falar que é um prazer te receber aqui no nosso programa mais uma vez. A gente esteve no lançamento de um filme e agora falando de livro. Exatamente, o prazer é meu. Conte comigo sempre. Amigo é para essas coisas, né? Luiz, a gente citou o seu filme aqui. O filme foi tirado de um conto de um livro seu. Sim. O livro se chama Balaio de Gato. É o meu penúltimo livro publicado, né? E duas histórias inspiraram o cinema. Aquela história que você esteve presente. Na Cama com a Virgínia. Foi um longa-metragem. Lançado o ano passado, e tem uma história em produção que deve ser lançada no próximo ano, com a atriz Beth, lá de São Paulo, uma super atriz, que está produzindo um curta da história Um Minutinho, por Favor. Que é um conto também tirado do Balaio de Gato. Que é um conto tirado do livro Balaio de Gato, de Contos e Crônicas, assim como Democracia numa República. Luiz, para a gente contar com o pessoal de casa um pouco, você é jornalista, palestrante, trabalha com marketing e comunicação, mas como surgiu literatura na sua vida? Quando falou assim, acho que eu vou começar a escrever um livro? Léo, por incrível que pareça, eu comecei a escrever em decorrência de uma grande dificuldade de escrever. Parece estranho, meio paradoxal. Contraditório, mas enfim, essa é a verdade. Quando eu cheguei na universidade, na faculdade, eu também fiz jornalismo, né? Assim como você, a sua bela esposa. E no curso de jornalismo eu senti que eu tinha muito mais dificuldades de escrita do que realmente eu imaginava. E eu precisava superar esse obstáculo, porque um profissional, um jornalista que tem dificuldade de escrever, dificilmente vai ter oportunidades no mercado. Dentro do jornalismo é 80%, né? 80% ou mais. A escrita é a base. Sim. Né? E como é que se evolui? Aí eu parei, refleti, pensei, só tem uma forma de eu acelerar a melhoria na escrita, lendo. Porque quando se lê muito, você adquire vocabulário. Então foi o que eu fiz. E quem não tinha o hábito muito da leitura, começa com o quê? Com contos e crônicas, textos menores, histórias mais curtas. E eu comecei a ler. E eu tomei tanto gosto pela leitura que eu comecei a imaginar alguns textos, algumas crônicas, contos, baseado ali naquele meu universo. Qual era o universo? República Estudantil. E eu me lembro, né, na nossa época, sim, né? Mas precisa entender para o pessoal de hoje o que é disquete. Disquete é uma espécie de pendrive. É o avô do pendrive, né? Digamos assim. Que não cabia quase nada. Não cabia quase nada. Mas cabia arquivos de Word. Sim. Lembro que na época da faculdade eu ia às tardes na faculdade, com o meu disquete, já começava a escrever algumas histórias, tirava o meu disquete e pensava, o dia que eu tiver um computador, o dia que eu tiver oportunidade, eu vou publicar o livro. E assim eu guardei esses textos e ao longo da carreira fui escrevendo outros, juntei todos e surgiu A Democracia numa República de Estudantes. O 6º livro escrito e a carreira de escritor, como você me perguntou, começou meio estranho, né? Mas eu não sabia escrever, precisava aprender, comecei a ler e comecei a escrever na sequência e é o 6º livro publicado. Mas quando você começou a escrever ainda na faculdade, você pensava assim, nossa, eu quero publicar, quero ser um autor conhecido, ou não, estou escrevendo apenas para melhorar mesmo meu texto, que é necessário? As duas coisas. No fundo eu pensava, um dia eu vou publicar o livro. Quando eu me formei em jornalismo, né, eu precisava desenvolver mais, focar na área de comunicação. Então, tanto é que os meus primeiros livros
são voltados para a comunicação interpessoal, desenvolvimento da comunicação, enfim, comportamento, performance. E fui guardando esses contos e crônicas para depois. Aí publiquei A Arte de Convencer, no ano de 2010. Depois publiquei também na versão da língua inglesa esse livro. Depois veio Comunicando com Estratégia. Depois dos 2 livros, eu falei, opa, está na hora de publicar um livro de contos. Publiquei Balaio de Gato. Depois publiquei o livro Comunicação na Dose Certa, voltando ao tema da comunicação. Depois tive a oportunidade de escrever, ser coautor de um livro técnico que conta a história de uma cooperativa de crédito, Sicoob Crédito Rural de Rio Verde. Isso o ano passado, e nesse ano veio A Democracia numa República de Estudantes. E esse livro seu foi lançado recentemente, a gente não pôde estar no lançamento. Por uma boa causa. Por uma boa causa. Mas esse livro, ele foi lembrando de quando você estava na República. Algumas histórias são verdadeiras, outras inventadas, como está na capa do livro. Mas ele demorou quanto tempo para você produzir ele até o ponto assim? Porque muita gente conta o pessoal de casa, mas muita gente fala assim, nossa, é uma realidade muito distante para mim. E às vezes não é, né? Assim, esse livro eu demorei 25 anos para publicá-lo. Então eu comecei a escrevê-lo há 25 anos. Digamos que umas 50%, 60% das histórias já estão prontas desde 2000, lá 2001, lá atrás. E aí o resto eu fui criando novas histórias e relendo e reescrevendo as histórias da época. Porque há 25 anos eu tinha uma cabeça. Sim. Hoje tem uma outra visão de mundo. Então fui lapidando, melhorando os textos. Nem só a sua cabeça, né? O mundo também mudou muito, né? Algumas palavras não podem ser mais usadas. Exatamente. O contexto ali tem que ser atualizado um pouco. Tem que ter filtros, né? O filtro é maior nos dias de hoje do que na minha época. Mas esse livro eu comecei a escrever há 25 anos. O lançamento foi no mês passado, em outubro, no dia 2. E o próximo lançamento é agora, na próxima quarta-feira. Inclusive, um recadinho aí para o pessoal de Catalão, de Ouvidor, da região. Eu estarei participando da Feira Literária de Goiás, a FLIC, na Universidade Federal de Catalão, UFCAT, no dia 19, quarta-feira que vem, a partir das 16 horas, entre 16 e 17h30. Entrada gratuita? Entrada gratuita, lá na universidade. E o título tem tudo a ver, né? Tudo. Porque numa universidade, e as histórias desse universo universitário, desse mundo de jovens estudantes que moraram ou que moram em República de Estudante. E a classificação dele? É uma leitura para todo mundo, de todas as idades? É uma leitura leve? É uma leitura para todas as idades, uma leitura leve, que tem muita pitada de humor. Muita gente vai se ver em algumas histórias, principalmente quem morou em República Estudantil. E quem não morou vai também experimentar um pouco por meio das páginas deste livro, né? Essa pegada, esse toque de humor tem em todas as suas escritas, tirando as de comunicação, mas nos seus livros de contos, tá? Ele tem uma pegada de humor, né? A gente viu no filme, no longa-metragem da Cama com a Virgínia. A gente viu também que outros contos do Balaio do Gato tem também esse tom de humor, e aqui também vai ter. Então, quem vê a imagem do Luiz mais sério, palestrante, não imagina esse lado seu, mas tem aqui dentro. Tem, é uma característica minha, observador, e finais surpreendente, e sempre uma dose de ironia, de humor refinado. Tem sim. Olha, Luiz, a gente está chegando no final desse bate-papo, mas a gente quer estar junto no lançamento do filme que está sendo feito. Você já tinha me contado em off. Nos próximos lançamentos. E conta o pessoal de casa onde que eles vão poder encontrar esse livro, se já está disponível na internet e físico, porque tem muita gente, inclusive a dona Andressa, a nossa briga lá em casa é essa, porque ela tem um Kindle para ler online, mas todo mês ela quer um livro novo. Aonde que o pessoal pode encontrar? É isso aí. Pessoal, meus livros estão na Amazon, em todas as plataformas digitais, e quem quiser saber um pouco mais também pode ser encontrado no meu site, luizaugusto.com.br. Luiz com Z,
luisaugusto.com.br. Pessoal, e também vai estar o Instagram dele aqui, vai lá no Instagram, manda mensagem para ele que ele responde, tira as dúvidas e pode até falar, te dar uns toques, vai falar, Luiz, eu tenho uma história aqui que dá para virar um conto num livro seu. É isso aí. E nas minhas histórias também, né, você vai observar que tem nomes assim diferentes ali, de amigos que inspiram algumas histórias, principalmente os colegas de repúblicas. Sem saber, inspiraram muitas e muitas histórias deste livro. Luiz, um prazer. Valeu. Pessoal, então, o Papo de Amigos fica por aqui. Corre lá na Amazon para comprar online ou na livraria mais próxima. Democracia numa República de Estudantes. Espero que tenha curtido. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.